Voltamos com o Papo Direto, estamos falando com a jornalista Daisy Leobeck, que está morando lá em Nova York. Daisy, como é que está hoje, o que é que tem ainda proibido hoje em Nova York? O que é que realmente não pode ser feito ainda, que continua a restrição? Então, assim, a vida está aos poucos voltando ao normal, né? Mas ao novo normal que a gente chama, né? É. Então, algumas das restrições são não poder, os restaurantes não podem servir comida em espaços internos, né? Não podem haver eventos com mais de 25 pessoas, e basicamente é isso. O resto, a gente já sente que a vida começa a voltar ao normal aqui na cidade, né? Que esse novo normal, e nós vamos ter que nos acostumar a isso, porque nós não vamos voltar a viver o que a gente vivia. Pois. O coronavírus, ele transforma a forma da gente viver. Então, se a gente continuar em casa esperando tudo voltar a ser como era antes, que o vírus vai passar e a gente vai viver o que a gente vivia antes, eu acho que a gente está perdendo o nosso tempo. As mudanças estão aí para ficar, né? Vai ser mudança de hábitos, mudança de mentalidade, mudança na forma de fazer as coisas, de trabalhar, de conviver com as pessoas, etc. E eu acho que nessa mudança, a questão da máscara, né? Como é que tem sido em Nova York? Continua sendo exigido o uso da máscara na rua, em locais de trabalho e tal, e os nova-iorquinos, eles vêm atendendo esse pedido, essa determinação, se é que também que é uma determinação aí? Sim, a máscara ela é mandatória, mas ao contrário da Europa, aqui não tem medidas punitivas para quem não usar a máscara, né? Então, assim, ela é mandatória no sentido que todo mundo, para entrar em locais comerciais, para mesmo andar na rua, você tem que estar de máscara. Então, tem muito mais um controle social, né? Do que de governo. Em Mas algum aí, momento, mas aí eu te pergunto, e os moradores, eles, mesmo não sendo punitivo, eles atendem, a postura do nova-iorquino é diferente, não precisa da multa para poder fazer o negócio? Pois é, eu acho que aí é a questão da conscientização, né, e do trabalho também das autoridades e dos meios de comunicação, assim, tem um esforço muito grande, assim, da importância do uso da máscara. Tem regiões e regiões. Aqui onde eu moro, que é o Upper East Side, eu saio para correr agora quase todos os dias, dou voltinhas rápidas com a minha neném pelo parquinho. Eu posso dizer, assim, que pelo menos 95% das pessoas estão usando máscara, e as que não usam, eu já testemunhei várias situações em que vai alguém lá, briga, faz usar. Eu mesmo, se vejo alguém sem máscara, aponto para mim a máscara. Então, você tem esse controle social. E eu vejo que, à medida que se avança, as pessoas estão usando mais as máscaras, né? Só que aqui em Nova York tem uma peculiaridade que eu estava falando antes, que é a história da diversidade, né? Tem gente do mundo inteiro, né? De várias correntes, de várias correntes religiosas, etc. E aí tem bairros onde, por questões religiosas, muita gente não está usando máscara. Então, por exemplo, no Brooklyn, que foi um dos bairros que mais sofreu com o Covid, você tem comunidades, por exemplo, de judeus ortodoxos, em que eles continuam indo se reúnem em grandes grupos, que é uma tradição. A recomendação da religião é pelo não uso da máscara. E nós passamos de carro outro dia pelo Brooklyn e vimos as pessoas saindo, né? Deviam ter uns 200, 300, eles têm uma roupa muito típica, etc. Eles são muito parte da comunidade aqui. E nenhum de máscara. Então, assim, e ali tem um esforço muito grande do governo local, inclusive o prefeito Bill de Blasio teve que ir num evento deles um dia e foram com a polícia lá e obrigaram as pessoas a voltarem. Então, assim, não é fácil uma cidade como Nova York, onde você tem uma diversidade cultural tão grande, Pois você é. conseguir o que conseguiram. Então, realmente é um grande mérito chegar onde nós chegamos. E uma outra coisa que eu percebo, assim, Luciene, é que pequenas medidas, né, têm um impacto muito grande na taxa de infecções, né, de contaminação. Então, eu acho que, assim, quanto mais gente adere, menor
é a disseminação do vírus, né? Por Pois isso é. que eu vejo que é muito importante. E eu acho que tem também essa parte de nós como indivíduo. E aqui nos Estados Unidos tem essa coisa de que nós, não é aquela coisa de achar que tudo tem que ser feito pelo governo. Aqui tem os americanos são muito, é aquela coisa do self-made man, né? Aqui cada um se sente muito responsável pelo seu entorno. Então as pessoas realmente vão e vem alguém sem máscara, vão lá e falam, olha, tem que usar máscara, né? Eu não espero, é uma coisa muito cultural também. É interessante você falar isso, até porque quando, por exemplo, aqui em Paranaguá, eu acho que, claro, é um reflexo, de repente, de várias outras cidades brasileiras, mas uma das questões, quando as primeiras medidas restritivas foram colocadas, apresentadas, uma das primeiras perguntas que fizeram assim, mas quanto vai ser a multa se a pessoa não fizer isso? E aí entra bem dentro disso que você acabou de falar, de repente a questão é de cada um mesmo ter a consciência de saber o que é que precisa ser feito. E me diz uma coisa, eu queria saber um pouquinho da realidade aí, até nisso. As pessoas estão chegando no seu limite ou elas entendem que tem que continuar tendo paciência, tem que continuar fazendo a sua parte? Qual é a tua percepção, Daisy? Olha, é lógico que existe uma fadiga, né, muito grande em relação a você ficar trancado dentro de casa, você não poder ir para uma festa, especialmente aqui em Nova York. Nova York, o grande atrativo da cidade é você viver para fora de casa, porque ao contrário do Brasil, onde assim, sei lá, pelo menos a classe média, né, vive com certos confortos, Nova York é uma cidade onde os espaços são muito pequenos, né? Os apartamentos são muito pequenos, porque o metro quadrado é muito caro. Então, as pessoas, em geral, vivem em espaços muito apertados. Não dá para dizer que vivem mal, mas vivem em espaço muito apertado. Isso. Então, assim, porque você vive muito da porta de fora da casa. Essa casa para você comer, tomar banho, entendeu? Dormir, mas a vida sempre aconteceu em bares, em restaurantes, em shows, em espetáculos de rua. Você já esteve em Nova York, você anda por Nova York, assim, é um cinema a céu aberto, porque tem milhões de coisas acontecendo em todos os momentos. Então, claro que É um espetáculo a céu aberto, bem isso. exatamente. Então, assim, você se sente num filme, né? Você vai andando pelas ruas e sente que você é parte de um filme ou de uma série de televisão. Mas o coronavírus mudou isso, porque logo que teve um dia que eu saí e, gente, eu era a única pessoa na Quinta Avenida. Eu tenho um stories no Instagram que mostra lá o Rockefeller Center sem nenhuma pessoa, o Central Park vazio, entendeu? Tá mudando. A pouco as pessoas estão saindo mais de casa. Também teve muita gente que foi embora da cidade, porque Nova York é uma cidade de passo. As pessoas vêm para cá, ficam 5 anos, 2 anos, trabalham, muitas ficam no máximo 10 anos e vão embora, porque é uma cidade difícil. Inclusive aqui o bordão, né? Do combo do governador era New York City Tough. E ele fala, tem um vídeo dele muito bonito no YouTube, falando assim, nós vamos sobreviver, porque nós somos nova-iorquinos, e nova-iorquinos são durões. Para viver aqui, você tem que ser durão, e nós já vencemos tantas coisas, vamos vencer isso, né? E tem uma frase muito famosa do Frank Sinatra, né? If you make it there, you can make it anywhere. Que quer dizer, se você consegue sobreviver aqui, você consegue em qualquer outro lugar. Mas então, assim, mudou a cidade, não é mais a mesma. E tem dias que eu falo pro meu marido, assim, que me corta o coração, né? Sair pelas ruas e ter que ficar desviando das pessoas e sinto falta dessa interação, né, que a gente tinha com tanta gente, porque uma coisa super interessante de Nova York, para quem já esteve aqui e já viajou para outros lugares também para poder comparar, é que o nova-iorquino ele é muito simpático em geral, assim, para uma cidade tão turística, né, para uma cidade que tem gente de todos os lugares, eles são muito, usando o inglês aqui, friendly, né? Eles são muito amigáveis. E eu sinto falta disso, de realmente, eu conversava muito com meus vizinhos, agora o vizinho já passa, você já fica longe, né? Então, mudou. Não isso tem é como estranho. e é estranho.
E nessa falta, né, a internet de repente que acaba aproximando. Você tem mantido contato? Você tem familiares ainda? Você família no Brasil? Como é que é isso, Daisy? Eu tenho família no Brasil, tenho família no Paraná, inclusive meus pais moram no interior, minhas irmãs moram no interior do Paraná, e meu marido, ele é de Brasília, tem família em Brasília, né? Então, claro, a gente viveu de Zoom. A minha filha, que tem agora 7 meses, odeia Zoom, ela vê a internet, ela sai correndo, ela não quer mais ver ninguém pelo Zoom, né? Ela quer ver pessoas de verdade, a gente sai pra rua, ela não quer ver árvore, nem cachorro, nem gato, ela quer ver gente. Ela vê uma Nossa, pessoa, ela começa a bater mãozinha aí. E essa é uma preocupação minha, né? Porque ela tá tendo, como é que vai ser o desenvolvimento social dela, né? isso. Porque a gente também fala com nossos amigos por telefone, fala pelo Zoom, fala pelo Skype, etc. Mas não é o contato humano, né, de pele, né, que a gente está acostumado. E isso é uma preocupação minha. Mas tudo a seu tempo, né, Luciane? Então, É, acho que isso é uma das coisas que a gente aprende que em algum momento vai ter. Bem, para você ter uma ideia, meus pais não conheceram a neta deles ainda. Teve uma pessoa da minha família que conseguiu vir para cá e ficar com a minha filha. E depois veio a minha sogra, e minha sogra a gente teve que mandar embora, teve que voltar ao Brasil antes de completar o tempo de ela ficar aqui, porque já estava começando a história do Covid, a gente viu que se ela não saísse logo, ia fechar o aeroporto, e realmente aconteceu. Então, ela teve que antecipar a volta dela. Então, ela conheceu 2 pessoas da família, uma pessoa da minha família e uma pessoa do meu marido. Mas é verdade que se não fosse a internet, ia ser muito pior, né? E no Brasil, agora, meu marido tem 2 pessoas da família dele que estão no hospital com Covid e internadas em UTIs. Então, isso é uma preocupação diária nossa também, que a gente tem mantido contato direto e é muito triste, né? É muito verdade. triste porque É uma situação muito complicada, mas ainda bem aí no caso da tua menina, assim, ó, que tem os pais, é realmente uma situação diferente, essa questão da necessidade de repente ter outro contato, de repente vocês estarem com outros casais, quem sabe até com outras crianças, a gente sabe que é diferente, porém pelo menos tem vocês dois aí bem próximos dela, e a gente espera que esse momento passe o mais rápido possível, até para ela curtir, como você diz, né, essa necessidade social que ela já demonstra tão pequenininha. E a gente agora está finalizando o nosso papo direto. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, Deise. Você que está aí vivendo toda essa loucura, realmente tudo que é em Nova York é em excesso, é muito mais. Então, assusta mesmo. Deve ter sido um impacto muito grande o que você viveu aí quando começou, quando o Covid chegou e os casos começaram a ser registrados. Mas também dizer isso, né? Que é uma situação, aquilo que você está falando, de tão longe num país de primeiro mundo, é de repente a percepção e a dificuldade que a gente acaba encontrando em qualquer cidade do Brasil, não só daí, mas como do Brasil também, seja grandes cidades, no melhor bairro ou no bairro mais simples também do mundo. As pessoas estão passando por uma situação difícil, né? O coronavírus não escolhe cor, não escolhe gênero, não escolhe situação social, todo mundo é vulnerável ao coronavírus. Eu acho que nesse ponto colocou todos nós no mesmo patamar. E eu acho que a outra coisa é que até agora não tinha iniciado o século XXI. Eu acho que os livros de história no futuro vão falar, olha, o que marcou realmente o início do século XXI foi o coronavírus, porque vai haver uma mudança enorme na forma de a gente viver. Já está havendo isso, apenas o início. Então, acho que se tem alguma mensagem que eu tenho para passar para as pessoas, é que eu passo para a minha equipe de trabalho, que eu passo para as pessoas ao meu entorno, a gente ser, a palavra é resiliência, né? Eu acho que a gente vai ter que ser muito flexível, estar muito aberto, muito preparado para essas mudanças que já estão acontecendo, elas vão continuar, tanto no mundo do trabalho, tanto na vida pessoal, tanto na forma como nós nos relacionamos com as coisas, com o mundo, a forma como nós consumimos, como nós cuidamos do meio ambiente. Eu acho que vai ter uma mudança muito profunda. E essas mudanças, e disso depende também o futuro da humanidade, né? Eu acho que pequenas ações que a gente possa tomar, elas têm coletivamente, né, com mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, elas têm um impacto muito grande. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência. O coronavírus é apenas um alerta, né?
de que nós temos que mudar a forma como nós vivemos, como nós consumimos e como nós nos relacionamos com o meio ambiente e também como comunidade, né? Então é isso, foi um prazer a gente estar aqui. Luciane, um prazer enorme te rever Nossa, digo a mesma depois de todo esse coisa. tempo. Muito bom. E falar, e olha, só para terminar, por pior, uma coisa que assim, eu aprendi também nessa história, assim, a perspectiva do tempo, né? Quando a gente se encontra numa situação limite, né? Que eu acho que eu me encontrei numa situação limite em um determinado momento aqui durante o coronavírus, é que o tempo, né? Tudo cura, né? Então acho que a gente precisa também não perder a perspectiva do tempo, né? Então acho que isso é importante. E a gente vai passar, a gente vai ter vacinas, as vacinas vão chegar, vai demorar um pouquinho ainda, mas a vida vai mudar, independente de com vacina ou sem vacina, eu acho que vai ser um novo mundo. Então, e que seja Verdade. um bom mundo, e depende de nós construir esse novo mundo que seja muito melhor do que estava aí, né? É isso aí. Deise, mais uma vez, muito obrigada por fazer parte aí um Prazer pouquinho meu. dessa história do programa hoje, inclusive, e a gente agradece muito a gente poder ter essa perspectiva, né, de você aí tão longe e ao mesmo tempo tão perto para a gente poder acompanhar essa situação. Papo Direto fica por aqui, eu te aguardo no próximo programa. Até lá!